Lindos e lindas, bonitos e bonitas, né? Mais uma vez aqui o Deus da Amazônia com vocês, né? Dando contribuição para o teu conteúdo referente ao vestibular, tá? Também serve para concurso público, vale ressaltar. E mais uma vez também gostaria de pedir para ti, para que você fosse lá, né? Ativasse o sininho, compartilhasse, né? O nosso link, compartilha aí o nosso canal, né? Se inscreve no canal, dê essa força que a gente está precisando bastante. A gente quer chegar aí a 2.000 inscritos, tá? A gente já chegou aí, passamos do 1.000 e a gente quer chegar aos 2.000 inscritos, tá bom? Então a gente vai dando continuidade aqui ao nosso assunto chamado espaço agrário. Só que agora nós vamos falar de práticas agrícolas. Práticas agrícolas, que é um tema muito recorrente, cai muito dentro da tua prova do vestibular, cara. E aí tu tem que ficar de olho. Não vacila, mano, não vacila, porque o negócio é feio, tá? Então, cara, bora lá falar agora de práticas agrícolas para ficar bem bacana aí para ti. A primeira prática agrícola que nós vamos falar agora, uma prática agrícola, nós vamos falar da agricultura itinerante. Ora, professor, mas o que é essa agricultura itinerante? A palavra itinerante significa de estar se modificando de espaço, de local para local, de tempo em tempo. Itinerante tem a ver com mudança. Esse tipo de agricultura itinerante, ela é muito desenvolvida aqui na Amazônia, por exemplo, o plantio da questão da mandioca, né? Lembra que para plantar mandioca aqui na Amazônia, primeiro o camarada tem que ir lá, né, derrubar a floresta, depois que ele derruba a floresta, ele queima a floresta. Quando ele queima ali a floresta, a queima da floresta acaba gerando uma certa quantidade de nutrientes que infelizmente não vai ficar por muito tempo, é no máximo de 3 anos que esses nutrientes vão ficar ali, que esse nutriente vai ficar ali no solo, e depois o solo começa a ficar pobre, tá? Então depois que ele derruba a floresta, que ele queima essa floresta, ele ali vai começar a plantar, tá? E ele vai plantar no máximo ali durante 3 anos, depois é necessário estar trocando ali de local. Assim ele aumenta as queimadas, aumenta o desmatamento, tem impacto no caso sobre a biodiversidade, sobre a vida animal, sobre a vida vegetal, esse tipo de agricultura itinerante. Por que eu estou te falando isso? Porque é isso que o Enem vai cobrar para ti em relação a essa prática agrícola. Ele vai saber quais os aspectos, vamos dizer, negativos relacionados a esse tipo de prática agrícola. Que na Amazônia, além de agricultura itinerante, também é conhecido como a prática da coivara, que é essa rotatividade, no caso desse tipo de plantação, que aí vai mudando de tempo em tempo. Então vamos lá para a primeira característica da agricultura itinerante, é que ela é uma agricultura que nós vamos chamar no caso extensiva. Lembra que tem agricultura intensiva e agricultura extensiva. A agricultura intensiva é quando é uma agricultura desenvolvida num espaço pequeno, tá? No espaço pequeno. Normalmente se faz com alimento transgênico, mas no caso da agricultura itinerante é uma agricultura extensiva. Ou seja, o que é uma agricultura extensiva? É que ela é plantada em uma grande área, tá? Além dela ser extensiva, ela é tradicional, que ela é praticada em muitas comunidades ainda aqui dentro do Brasil. Não só no Brasil, mas como em alguns países subdesenvolvidos. A África ainda tem esse modelo de desenvolvimento de agricultura e tantas outras localidades têm, tá? Uma outra consequência desse tipo de agricultura de itinerante é, no caso, provocar as erosões e a pobreza do solo. As erosões estão relacionadas, no caso aí, à formação dos sulcos. Lembrando que os sulcos são essas pequenas valinhas por onde a água começa a escorrer. Depois, como o solo está desprotegido, então automaticamente aquela vala, o que era uma valinha, começa a ficar uma vala maior, se aproximando ali de 1 metro, 1,5 metro. Eu já vou chamar para aquilo de ravina ou ravinamento, tá? Cuidado que o Enem cobra isso de ti. E aí, se eu não tiver cuidado, isso pode aumentar, a ravina pode se transformar numa vossoroca. A vossoroca já é um buraco que tem acima de 50 metros de diâmetro. Então a agricultura itinerante, ela provoca esse tipo de erosão no solo. Não só erosão, mas como também o empobrecimento do solo. Aí tu tem que ficar de olho nesse aspecto para te poder não errar dentro da tua prova, tá? Outra que eu já citei aqui para ti, esse tipo de agricultura utiliza-se da prática da queimada, né? E como consequência direta tem aí, no caso, o deslocamento dos grupos humanos, tá? Então, cara, fica de olho em agricultura itinerante. Vamos falar agora de uma outra prática agrícola para ti, que é a agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, ela ocorre principalmente lá no sul e no sudeste asiático, que é a famosa também risicultura ou a plantação de arroz, que se desenvolve lá no sul e no sudeste asiático. Hoje, aqui dentro do Brasil, principalmente aqui no caso no Marajó, que é uma região bastante úmida, a gente tem a agricultura, vamos dizer, a risicultura, que é essa plantação de arroz, né? Mas é muito mais comum no sul e no sudeste asiático, tá bom? Lembra que esse tipo de plantação, esse tipo de agricultura que tem no sul e sudeste asiático se beneficia ali dos ventos de monções, tá? Os ventos de monções são os ventos úmidos que saem ali do hemisfério sul
em direção ao hemisfério norte, levando bastante umidade para dentro do sul e sudeste asiático ali, tá? Mas o teu Enem pergunta também as características desse tipo de agricultura, que é a agricultura de jardinagem. Qual é a característica dela? Que ela é típica de solo inundáveis, que ela se utiliza no caso de trabalho braçal, e que tem uma adubação no caso orgânica, ela tem uma alta produtividade, mas também tem no caso as sementes selecionadas, tá? Você não deve esquecer de forma alguma da agricultura de jardinagem. Outra coisa que você não deve esquecer é aquela agricultura que se desenvolve em terraços, né? A agricultura que se desenvolve em terraço é aquela que fica em forma de espiral, aquele tipo de agricultura que normalmente é comum em países onde o território é pequeno, eles precisam plantar, no caso, em relevos, né? Em relevos ali mais acentuados. E aí plantam em forma de espiral, e aí o meu Enem pergunta por que eles plantam daquela maneira, né? Eles vão plantar daquela maneira, de forma espiral, que é para poder evitar a erosão. Então fica de olho, maninho, porque é uma questão que pode cair na tua prova, tá? Agricultura itinerante, agricultura de jardinagem, e agora vamos falar daquele outro tipo de agricultura, que quando tu está no ensino fundamental, tu chama de agricultura de plantation, mas não é agricultura de plantation, é agricultura de plantation, tá? A agricultura de plantation foi muito desenvolvida aqui no Brasil, tá? E ainda tem muito desse modelo de desenvolvimento de agricultura, né? A África tem, vários países têm, mas vamos falar aqui do Brasil. A agricultura de plantation também é uma agricultura, no caso, extensiva, que precisa de uma grande área. Ela foi muito típica no Brasil aqui no período colonial. Ela precisa de uma grande propriedade de terra para poder se desenvolver, ou seja, dos grandes latifúndios, as grandes propriedades. Isso foi muito comum no caso na produção do café, foi comum na produção da cana-de-açúcar, do próprio tabaco no Nordeste brasileiro e outras atividades econômicas, tá? Então é também uma característica marcante da agricultura de plantation que ela é monocultura, uma única espécie vegetal plantada em uma mesma área. Se utiliza-se também no caso de mão de obra, né, braçal, uma mão de obra barata, às vezes, né, semi-servil ou escrava, ou como a gente chama hoje, análogo à escravidão, como ocorre muito na região norte do Brasil, né, que a gente ainda tem muito essa prática, mas como também tem em Mato Grosso do Sul, a prática do trabalho escravo ou ainda o trabalho análogo à escravidão, tá? Que infelizmente é comum na agricultura de plantation. Outra característica marcante da agricultura de plantation é que ela é destinada para o mercado externo, ou seja, ela é vendida para fora, né? Você vê, por exemplo, determinadas propagandas a favor do agronegócio. Eu não quero falar aqui para ti que o agronegócio não contribui, no caso, para o governo brasileiro, mas você tem que saber que mais de 60% do que nós consumimos aqui no Brasil vem da agricultura familiar ou agricultura de subsistência. O que a gente produz aqui em termos de agronegócio, normalmente as monoculturas, elas são destinadas para fora, mas a gente não vai entrar em debate, que não é para causar polêmica. Então, a gente encerra esse assunto práticas agrícolas, vai ter continuidade no próximo vídeo, né, sobre as práticas agrícolas, então não perde, mas eu reforço, inscreva-se, curta, compartilha, tá? Ajuda o Deus da Amazônia. Um beijão para minha comunidade Salinas e para meus amigos pescadores, tá bom? Pescadores que me ajudaram, né, e que fizeram eu chegar onde eu estou hoje, né, como professor. Muito obrigado à minha comunidade pesqueira, né? Obrigado a São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores, ali é o protetor dos pescadores, e aí um abração para todo mundo, todos meus amigos pescadores. Um beijo do Deus da Amazônia, valeu, tá?